Assista a esse vídeo até o fim, sem pular e nem acelerar. Porque se você sair agora desse vídeo, o sistema podre dessa plataforma vai enterrar esse conteúdo. O algoritmo do YouTube ele não gosta quando a gente fala verdades, principalmente quando elas batem de frente com a agenda suja que os poderosos do mundo querem empurrar goela abaixo da sociedade. Enquanto vídeos podres, sem graças, de dancinha, piada, zoeira, e coisas idiotas, sem propósito, viralizam aos milhões aqui no YouTube, qualquer vídeo que traga uma crítica real, que faça o povo pensar e sair da cegueira coletiva, simplesmente desaparece do YouTube. O YouTube não faz nem questão de recomendar o vídeo para que ele seja visto. Isso aqui, meu amigo, é uma batalha, é uma censura silenciosa que nós enfrentamos. Então, se você quer ajudar esse canal a vencer essa barreira de censura, deixa o like agora mesmo, se inscreva no canal e ative o bendito sininho, porque só assim você vai continuar recebendo vídeos e conteúdos postados aqui no canal quase sempre. Vídeos que incomodam e que sacodem a alma. E se você está cansado de depender do sistema, de patrão, de governo, fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar como você pode transformar o teu celular num verdadeiro instrumento de liberdade financeira, uma máquina poderosa para você fazer dinheiro honesto. O celular é uma ferramenta poderosa de trabalho, tá? Então, não sai daí, fica até o final que eu tenho uma dica importante para te dar. Você não vai ver essa notícia aqui no Jornal Nacional, em nenhuma mídia secular, nenhum canal de notícia aí do mundão, e nem tampouco nos portais da esquerda globalista. Sabe por quê? Porque para essa imprensa corrompida e apodrecida, cristão não vale nada. A dor e o sofrimento e a perseguição de um servo de Deus não gera lucro para eles. Mas aqui, o nosso compromisso nesse canal é com o povo de Deus, e eu quero trazer essa triste notícia de que 8 missionários foram brutalmente mortos na Colômbia. Mas como eles eram servos de Deus, e não militantes da bandeira vermelha do comunismo e nem da bandeira do colorido, do arco-íris, ninguém dá a mínima. Agora, se fosse ativistas, lacradores ou pervertidos fazendo protestos pelados na rua e tivessem caído mortos, a manchete seria escancarada até no café da manhã da sua avó. Mas como se trata de crentes que serviam a Deus e eram cheios do poder do Espírito Santo, pessoas que andavam com a Bíblia debaixo do braço e com coragem de quem sabe o que tem crido, a mídia joga para baixo do tapete. Esses que vocês estão vendo aí na tela são pessoas, são colunas de fé, mártires do nosso tempo, homens e mulheres que pagaram com a vida, com sangue, por não negociarem a sua crença. Eles estavam no coração da selva colombiana, na região de Gaviare, e foram arrancados de suas casas pela Farc, um grupo narcoterrorista que não suporta a luz do evangelho, e foram levados até a igreja, mortos e depois jogados em uma vala no meio da floresta. E o que surpreende é saber que isso aconteceu aqui do lado, dentro do nosso continente, aqui do lado da Amazônia. E tem muitos crentes dormindo, brincando de igreja, preocupados com curtidas em rede social. Enquanto esses irmãos disseram com a vida, não vamos negar a Jesus. E aí eu te pergunto de peito aberto, se fosse você ali com um fuzil na cabeça, será que você teria coragem de manter a sua confissão de fé ou negaria o nome do Senhor Jesus para salvar a tua pele? Porque quem crê de verdade sabe que essa vida aqui é uma fumaça, e quem é fiel até o fim vai receber a coroa da vida eterna, como diz Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então esses irmãos foram fiéis. Será que nós seremos? Esses homens e mulheres que deram a vida por amor ao evangelho são verdadeiros exemplos de uma fé inabalável. Eles são o testemunho vivo e escancarado de que mesmo em tempos de apostasia e frouxidão espiritual ainda existem crentes de verdade na face da terra. Enquanto aqui do Brasil a gente assiste à degradação da santidade em cima dos púlpitos, esses mártires provaram que o evangelho puro continua vivo. Aqui no Brasil é culto virando festinha temática, é crente com a mente entorpecida pelo entretenimento mundano, é pastor substituindo arrependimento por luz de LED no púlpito, pintando o templo de preto como se fosse uma boate, enfiando fumaça no altar e DJ animando os jovens para ficar pulando na igreja como se estivessem numa balada. O templo virou palco de vaidade, lugar onde se vende pipoca, refrigerante na entrada, como se fosse cinema, enquanto a palavra de Deus é tratada como um espetáculo do entretenimento. E esses irmãos da Colômbia tombaram, morreram por não negar a Jesus, dando um tapa na cara dessa geração mimada, que não sabe o que é perseguição e não conhecem renúncia e não suportariam meia hora no lugar desses guerreiros. Quase 7.000 crentes têm as suas vidas tiradas todos os anos ao redor do mundo, simplesmente por se recusarem a negar o nome de Jesus.
7.000 pessoas. E sabe o que é mais assustador? É que a maioria das igrejas hoje está mais preocupada em agradar o mundo do que em ser fiel a Deus. O evangelho virou o produto e a cruz virou o enfeite. Mas a Bíblia é clara, Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A promessa é para quem não cede, para quem não se dobra, para quem não negocia os seus princípios. E o apóstolo Paulo em Filipenses 1,21 ainda reforça: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas só quem tem convicção do destino eterno consegue olhar nos olhos de um carrasco e dizer: pode tirar minha vida, mas a minha fé, a minha salvação você não arranca. E aí olha agora nos meus olhos e me responde: se a sua hora fosse agora, você ia até o fim ou correria para salvar a sua vida? Porque o céu não é lugar de covarde. Jesus foi direto ao ponto em Mateus 10,28, dizendo: não temam os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Ou seja, o que adianta os teus perseguidores tirarem a tua vida se eles não têm o poder para tocar no que é eterno? Ou seja, o homem mata o corpo, mas não pode nos matar eternamente. Só Deus pode dar salvação eterna ou morte eterna. E esses irmãos que morreram na Colômbia sabiam disso. Quando os bandidos ofereceram a eles a chance de salvar as suas vidas em troca de negar o nome de Jesus, eles recusaram com coragem de quem sabe o que está por vir. Eles não temeram os homens, porque sabiam que a única morte que deve assustar o crente é a segunda morte, aquela que vem com o juízo do Senhor, descrita lá em Apocalipse. Os corpos desses irmãos queridos foram jogados no meio de uma mata, numa vala, como se fossem lixo, mas eles estão guardados na memória do Todo-Poderoso e vão ressuscitar no último dia para a salvação eterna. Porque a palavra de Deus é clara: ninguém arranca os justos das mãos do Senhor Jesus. João 10,28 deixa claro: ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. E a única forma de alguém se perder depois de conhecer a Cristo é se entregar de novo ao pecado, viver deliberadamente contra Deus, zombar da graça de Deus, abandonar o arrependimento. Porque o preço já foi pago na cruz. Só sai quem quer, só cai na condenação quem se entrega novamente ao mundo. E esses homens e mulheres foram exemplos de fé, porque como diz 2 Timóteo, capítulo 2, do 11 ao 12, se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E é exatamente por isso que o sangue cristão ainda corre em valas, em selvas, desertos e prisões. A mídia, ela faz vista grossa, e você praticamente nunca vai ver reportagens sobre cristãos sendo perseguidos e mortos, porque não são minoria lacradora. E aí vem a pergunta que não quer calar: por que o mundo inteiro fecha os olhos quando cristãos têm a vida arrancada? Já reparou nisso? Não aparece no jornal, não vira manchete, não tem indignação na ONU, não tem hashtag de protesto, porque quem morre por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, é tratado como descartável. Eles não dão a mínima porque são crentes. São verdadeiros servos de Deus, e servo de Deus para esse sistema mundano podre não vale nada. Mas a diferença é que o cristão sabe o que o espera: a glória eterna. Romanos 8,18 diz que o sofrimento atual não se compara ao que nos será revelado. E sabe o que vai ser revelado em você, meu querido irmão e irmã, se você permanecer fiel a Deus? A plenitude da glória de Deus, que Paulo disse que nem o olho viu, nem o ouvido escutou e nem passou pela cabeça humana. Isso aqui vai passar, esse mundo vai passar, esse mundo vai desabar. E como diz aquele ditado antigo: quem não for abatido na batalha será vencido pelo tempo, mas a salvação está mais próxima do que nunca. Então não desista agora, não troque o céu por migalhas. O trono está reservado, a tua coroa está guardada. Seja firme, porque o fim está mais perto do que você imagina. Quando João teve o privilégio de contemplar Cristo em sua glória, conforme Apocalipse capítulo 1, ele não suportou o impacto da santidade do Senhor Jesus e caiu como morto. E não era por menos: os cabelos do Senhor Jesus eram brancos como a neve, seus olhos pareciam chamas de fogo, seus pés reluziam como metal incandescente, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Era a manifestação da majestade suprema do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, revelado em esplendor ali diante dos olhos de João. Porque o apóstolo João andou com Jesus na carne, e ali ele viu o Senhor Jesus glorificado, e aquilo foi demais para a carne de João. Ele não conseguiu suportar. E sabe o que é mais impactante? A Bíblia afirma que assim como ele é, nós também seremos. E é esse o destino reservado para quem é fiel até o fim. Para quem não negocia princípios, não se vende, para quem, como diz Mateus 5,10, que sofre por causa da justiça, para esses a recompensa é o reino dos céus. Por isso a verdadeira igreja, aquela que não se corrompeu com a modernidade progressista, não vê a morte como o fim, mas como o início da glória.
Como o apóstolo Paulo disse em Atos 20, 24, a própria vida não tem valor algum diante do privilégio de cumprir com alegria o ministério e o testemunho do evangelho. Então é por isso que os irmãos que foram mortos na selva colombiana entenderam perfeitamente que entregar a própria vida por Cristo não é loucura, é honra. A igreja primitiva encarava o martírio como um bilhete de embarque para o céu, não como uma tragédia. Hoje, porém, o que mais se vê são cristãos com medo de desagradar o mundo, líderes religiosos escondendo a cruz para não ferir os sensíveis, pastores trazendo pregações açucaradas para não magoar a sua plateia, para eles não irem embora da igreja e não acabar os dízimos, fiéis que preferem um evangelho light, sem sacrifício e sem renúncia, sem arrependimento. Mas esses 8 irmãos, esses 8 guerreiros, 8 mártires, têm uma história digna de ser ecoada nos 4 cantos da terra. Eles foram fiéis até o fim, mesmo sob ameaça, sob um fuzil na cabeça, cercado por terroristas. Eles provaram com o sangue e com a vida que ainda existem cristãos verdadeiros nesse mundo. E se você ainda carrega um pingo de temor a Deus dentro do seu peito, compartilhe esse vídeo. Ajude a espalhar o exemplo desses verdadeiros heróis da fé, porque esse tipo de notícia o sistema não quer que você veja. Eles querem que você se conforme. Mas a nossa missão aqui nesse canal é lembrar que vale a pena morrer por Cristo, vale a pena viver por Ele até o último suspiro. Eu quero que você deixe a sua opinião sobre esse assunto. Eu quero saber de você qual seria a sua reação se você encontrasse terroristas apontando um fuzil na tua cabeça para você negar o nome de Jesus. Qual seria a tua atitude? Comente aqui abaixo, eu quero muito saber a tua opinião. A tua interação comigo é muito importante para que esse canal continue firme, mostrando para o algoritmo que aqui existem pessoas comprometidas com a verdade. Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, nos seus grupos, também contatos aí do seu celular, e divulgue também nas suas redes sociais, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo publicado aqui no canal quase todo dia. E como eu falei no começo do vídeo, né, se você quer de verdade transformar o teu aparelho de celular numa ferramenta de trabalho digna e abençoada, que possa gerar renda honesta para você, presta atenção. Eu quero te apresentar a mesma equipe que me ensinou a tirar lucro digno do celular sem falcatrua, né? Trabalhando e vendendo no digital e recebendo essas comissões que você está vendo aí na tela todo santo dia. Esses irmãos e amigos viraram meus aliados nessa caminhada e agora eles querem estender a mão para você também. Então chega de humilhação, chega de sufoco. Está na hora de levantar a cabeça e recuperar a sua dignidade, cuidar da sua casa e dar o mínimo de conforto para a sua família sem se dobrar para sistema nenhum. Se você quiser aprender o passo a passo, simples e direto, é só clicar no link que está no primeiro comentário aqui embaixo, ou então apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está no canto da tela. A nossa equipe vai te acolher e vai te mostrar exatamente como começar do zero e virar esse jogo. Eu tenho certeza que a mão de Deus está nesse projeto de um novo recomeço na sua vida. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até um próximo vídeo. E que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.